E aí galera do YouTube, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, né? Vamos reagir aqui a algumas notícias de hoje, né? E tudo que tem a ver com futebol. Bora pro vídeo. Bora então com o mercado da bola. Florian Wirtz já é jogador do Liverpool, segundo Fabrício Romano. A negociação envolve em torno de 150 milhões de euros e ele deve assinar contrato nos próximos dias. Lógico que tinha muitos clubes interessados, muitos boatos se estenderam, mas o Liverpool foi o clube preferido aí e agora ele fará testes e exames médicos para assinar já com a equipe do Liverpool para a próxima temporada. Mais uma grande repercussão no futebol europeu é sobre Gyökeres, o artilheiro aí da Europa, 63 gols nessa temporada, foi fenomenal, jogou muita bola e agora entrou numa briga com a equipe do Sporting. Ele disse que não voltará a jogar, não vai treinar e quer ser negociado. Ele tem uma cláusula, uma multa de 100 milhões de euros, porém o acordo que ele tem aí com esse que é o presidente do Sporting era para ele sair por valores menores que isso. E agora o Sport está endurecendo. Manchester e Arsenal querem comprá-los, mas estão dispostos a pagar aí entre 50 e 60 milhões de euros. O presidente disse que não vai liberar, então há uma briga agora entre o atleta e também o clube. Vamos ver se vai se resolver, ele pode pintar e prioridade é o Arsenal, hein? Bom, tropa, falando primeiro do Florian Wirtz, né, mano, que vai para o Liverpool. Cara, foi uma ótima escolha do Liverpool, né, em levar ele, porque ele é um ótimo jogador, cara, e fez muitas coisas pelo Bayer Leverkusen, né, que ganhou aquele título histórico pelo clube, né, que praticamente, eu acho, se não me engano, eles nunca tinham ganhado. Então foi muito incrível o que ele fez pelo clube, com a sua camisa 10, né, então é claro que ele lá no Liverpool não vai pegar 10, né, já de primeira, porque o Mané tá com ela, né, então é muito incrível tudo que ele fez, né, pelo clube e provavelmente vai fazer muita história pelo Liverpool também, porque eu acredito muito neles, né, que eles são um time muito sólido, né, então vai ser de grande ajuda ele ir para o Liverpool, né. Agora falando um pouquinho também do Gyökeres, mano, cara, essa questão aí de ficar meio que querendo pressionar o jogador a ficar, eu acho muito ridículo, né, eu acho que ele não assinou o contrato assim dessas cláusulas muito altas, né, então seria bom, né, o Sporting meio que vender ele mais barato do que ficar com o jogador lá e ele começar a jogar mal porque ele não quer ficar no clube. Né? Então é isso que deveria ser feito, né? Para eles meio que fazer um acordo para não prejudicar o jogador, né? Theo Hernandes, o jogador do Milan que faz aqueles golaços, né? Ele fez grandes gols na temporada também, pode ir parar no Atlético de Madrid. A negociação era por uma compra, o Atlético tentou envolver um jogador na troca, porém o Milan rechaçou. Diz que não vai negociar dessa forma com o Atlético. Ou é compra ou é nada. Uma mudança de clube que ninguém entendeu, hein? O Sané não vai renovar com o Bayern e vai assinar com o Galatasaray na próxima temporada. Ele vai chegar como agente livre no clube e agora resta saber se ele vai jogar o Mundial de Clubes, hein? Parece que o Bayern não quer levar e aí ele já... Tropa, vamos começar aqui falando do Theo Hernandes, né, mano? Ele é um grande jogador, né? Que tá atuando pelo Milan, né? Fez uma ótima temporada essa última temporada aí, né? E, cara, se ele for pro Atlético de Madrid mesmo, vai ser uma ótima contratação para eles, né? Porque eles estão precisando. O Atlético de Madrid não está tão bom assim no campeonato, né? E, cara, tem que mudar muitas peças, né? E é isso, irmão. Tem que ir pra cima, igual eles estão querendo formar um time sólido, né? Agora falando um pouco do Sané, cara, eu não entendi muito ele sair do Bayern para ir pro Galatasaray, mano. Pra mim eu fiquei... Tá ligado? Então, é muito estranha essa negociação, né? Mas só que tem muito disso no futebol. A gente não entende por quê. Talvez o jogador não está se sentindo bem no clube, né? E isso acontece, né? Agora vamos ver o que vai acontecer. Se ele vai mesmo, de fato, para o Galatasaray, né? Poderia ir direto pro Galatasaray. Bora falar das eliminatórias, começamos aí com a Argentina e Colômbia. É um jogo de muita treta, muita confusão. James Rodrigues se desentendeu com o Messi. Ele havia dito aí durante o jogo que a Argentina foi favorecida na final da Copa América. Ele quis dizer, olha, vocês só ganharam porque o juiz
deu a Copa América para vocês, né? Depois, quando foi questionado, ele disse que nada, o que se fala no campo fica no campo e ficou por isso mesmo. No final da partida, teve confusão, Richard Rios partiu para cima do Otamendi, teve aí uma quase começo de pancadaria, mas acabou dando em nada depois. Chegou a galera do deixa pra lá e conseguiram resolver, né? Mesmo assim, técnico, comissão técnica se estranharam até o final. E a rivalidade hoje no futebol sul-americano tá entre Colômbia e Argentina. Que fase a gente vive, hein, meus amigos? Bora pros resultados aí. Tivemos uma vitória do Uruguai pra cima da Venezuela com direito a golaço, né? A gente também vai ver que a Argentina ficou no empate, 1-1, como eu já falei aqui. E aí o Brasil, né, que são os jogos principais, a gente viu que venceu 1-0 e garantiu a classificação também com aquele golzinho chorado do Vini Júnior. Tropa, o futebol sul-americano, né, cara, tá bem forte, né, mano? As rivalidades estão à flor da pele, né? Estão muito quentes, né, cara? E isso é muito bom, cara. Rivalidade, né, no futebol sem essas pancadarias, né, mano? Igual ia acontecendo no jogo da Argentina aí. Mas é claro que faz parte, né? Pô, mano, mas o que ia dar de falar, mano, dessas pancadarias aí ia ser insano, né? E, cara, os jogos foram razoavelmente bons, né? E hoje, né, atualmente, não tem seleções, assim, como é que eu posso falar, preferidas, né? Que tipo assim, que vão 100% ganhar alguma Copa, alguma coisa. Não tem. Né? A prova disso é que Portugal ganhou da Espanha, cara, né? E, mano, a Espanha vinha vindo amassando, entendeu? Amassou a França, amassou no último campeonato deles lá, entendeu? Na Euro, né? Então, é muito insano ver o nível do futebol atualmente, né? Não tem seleção preferida a ganhar a Copa do Mundo, não, entendeu? Então vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente, né? Uma partida também não tão boa assim de assistir. Tivemos aí bons resultados dentro de campo, como o retorno do Casemiro. Pra mim foi muito bom, o Casemiro jogou muito bem. Um nome que eu sempre pedia na seleção brasileira, né? E ficou assim, Argentina primeiro, Equador, Brasil terceiro, já garantindo vaga, Uruguai ali muito pertinho também, e o Paraguai e Colômbia brigando aí pelas últimas vagas, a Venezuela indo pra repescagem. Mais algumas entrevistas agora, vamos ver o que o Casemiro falou. Faltou a entrevista coletiva dele pra vocês. Sofrendo bastante gols, tava sofrendo bastante com gols assim. Um jogo controlado, jogo totalmente controlado. Talvez caprichar um pouquinho mais ali no último passo, ou até mesmo na finalização, né? Tivemos algumas oportunidades claras ali. Talvez na segunda parte tivemos uma ou outra bola ali, mas acho que totalmente controlado. Acho que o jogo controlado, acho que o mais importante, o jogo controlado, uma posse de bola muito agressiva, jogadores agressivos, e outra vez, volto a falar, sem sofrer gols, uma coisa que já estava tocando já no vestiário, e acho que nós conseguimos 2 jogos sem sofrer gols. E também faltou mais uma fala do Ancelotti, que eu não divulguei hoje para vocês, no vídeo do meio-dia, bora dar uma olhada. Una lista muy amplia de jugadores que están en todo el mundo, en Brasil, en Europa, en Arabia también, más o menos son 70. Tenemos el tiempo para evaluar cada uno de estos jugadores que tienen el reto de, porque todos estos 70 pueden llegar al Mundial. Bueno, Neymar ha venido hoy al hotel, lo hemos saludado, le hemos dado un abrazo, es muy cerca del equipo nacional, donde puede jugar Neymar, cuando estará bien, Neymar puede jugar en cualquier sitio del campo. Si tenemos que imaginarlo en el partido de hoy, podía ser en la misma posición que ha tenido Cunha, que no era de delantero centro, era como de número 10, y en esta posición él podía ser muy peligroso. Bora dar uma olhada na entrevista do Neymar falando sobre Santos, sobre seleção, sobre o Ancelotti. Ele conseguiu visitar a seleção brasileira no hotel, né? Lembrando que nas últimas eliminatórias, últimas partidas, ele conseguiu entrar na concentração. Dessa vez foi barrado e não entrou, mas esteve no hotel dando aí uma força para a seleção. Bora dar uma olhada no que ele disse. A pressão, ela tem em todos os trabalhos, né? É óbvio que
um trabalho ou outro é mais, por exemplo, meu trabalho tem mais pressão do que o seu. Mas o seu também tem uma pressão muito grande. Tem que dar resultado, tem se não der Ibope... Tem que dar resultado. É isso que eu tô falando. E eu dou os dois, né? Resultado e Ibope. Só que tem muitas coisas que fogem do meu controle, né? Se for só pelo meu trabalho, só pelas coisas que eu... O Neymar tem razão, né? Em falar isso, porque só o resultado que importa no final, né? Os brasileiros não querem saber, se você jogou bem, se não fez gol, irmão, ninguém não vai estar nem aí, entendeu? E no jogo lá que ficou empatado, né, do Brasil, o Brasil, cara, amassou, foi pra cima com responsabilidade, mas só que não fez gol. E aconteceu muito, né? E nesse último jogo agora também, do Brasil, né, teve muitas oportunidades de gols, mano, entendeu? E não foram feitos gols, né? E agora estão criticando porque ganhou só de 1-0. Cara, nos últimos jogos da seleção, cara, foi tão ruim que nem chutes ao gol o Brasil teve, né? Praticamente. E agora estão reclamando porque ganhou só de 1-0. É incrível isso, né? É muito chato isso acontecer, irmão. Eu faço em campo e pelo que eu me tornei, eu acho que a falação, né, que existe em torno do meu nome seria completamente diferente. Mas não, querem entrar na minha vida pessoal. E quando entra na minha vida pessoal, as pessoas não falam das coisas boas. Falam de algumas atitudes que eu tive ao longo do caminho, erradas, equivocadas, como todos já errei, óbvio. E eu não vou parar de errar, porque nós estamos em constante aprendizado e evolução. Então, nós somos seres humanos e vamos errar e vamos aprender. Mas em relação à minha vida, em relação à pressão, eu sou um cara muito tranquilo quanto a isso. Estou me acostumando mais no Brasil, porque no Brasil é todo dia uma notícia. 0-10 a sua chance de continuar no Santos? 7. Opa, tamo bem. Tamo bem. Como você falou, futebol não se joga sozinho. Não é um tênis da vida. Futebol é coletivo. Então nós precisamos de todos, desde o goleiro ao último jogador do banco de reserva e também o treinador, que é muito importante. E hoje nós temos um treinador mundial, que é um dos maiores da história, e nós temos que aproveitar. Nós, jogadores, temos que aproveitar. Hoje eu cheguei atrasado no instituto porque eu tava lá. Como é que foi a conversa? Não, foi boa. A conversa foi boa. A gente já tinha conversado pelo telefone antes, mas eu fui só ver os jogadores. Te chamam de presidente ainda? Chamo, mas é porque eu sou mais velho, né? Desde então. Mas enfim, eu fico feliz de ver todos ali. Tenho um carinho muito grande por todos os jogadores, eles sabem disso. E óbvio que o respeito que eles têm por mim, eu também tenho por eles. E o que eu puder fazer pela seleção brasileira, até o último suspiro que eu tiver de energia e força jogando. Bom, tropa, esse é o final do vídeo, né? Se você não é inscrito, já se inscreve, né? E se você gostou do vídeo, deixe seu like, que é muito importante, né? E comenta bastante pra gente saber a sua opinião. Até o próximo vídeo.